Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Hoje Pode Podcast. Eu sou Nádia Figueiredo, sou a host 1. Na técnica, os hosts Jonato Figueiredo e Johnny Souza cuidam dos comandos técnicos. E nessa tarde, nós vamos receber dois representantes do Conselho Tutelar, o Lucas Bacelar e a Bia Rodrigues. Fica com a gente, já aproveita, se inscreve no nosso canal para aproveitar tudo que acontece por aqui, ativa o sininho das notificações e vamos juntos, porque hoje pode e conectar a comunidade é o que nós fazemos. Olá, Bia. Olá. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. É uma satisfação ter vocês aqui. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, tá? É uma satisfação receber vocês. Nós que agradecemos, né, pelo espaço, pela importância, assim, né, que as pessoas estão dando para essa causa, né, que é importante sempre a gente estar falando a respeito dela, que é a questão da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Um tema muito importante. Lucas? Olá, professora Nádia, muito obrigado pelo espaço. Estou muito feliz por estar aqui hoje. A gente se sente muito alegre por estar dividindo um pouco da nossa realidade, do que o Conselho Tutelar tem feito, tem buscado, e recebo o abraço de todo o colegiado que aqui se sente representado. E por falar em colegiado, uma saudação especial aos demais conselheiros e conselheiras que com certeza estão nos assistindo nesse momento, não é? A Olívia Saraiva, o Daniel Rodrigues, a Ireilda Matos, a Danda Abreu, que também desempenham um trabalho junto a vocês, né, na suplência, mas também fazendo um trabalho muito importante juntamente com o colegiado. Então, a nossa conversa hoje aqui, ela busca esclarecer pontos importantes, que são as atribuições do Conselho, os desafios que cada um de vocês enfrenta no dia a dia como conselheiro, como conselheira, e desmistificar essas percepções equivocadas que ainda existem com relação ao trabalho de vocês e também o suporte institucional recebido, não é? Porque um trabalho desse porte, dessa envergadura, precisa de suporte institucional. E a gente começa aqui perguntando as principais atribuições do Conselho Tutelar no município de Demerval-Lobão. Então, nossas principais atribuições estão dentro da requisição de serviços, né? Entendo. Das mais diversas áreas, que é a exemplo, a área da saúde, educação, serviço social. E tudo depende de cada caso, né? Do que cada caso ali está precisando. Entendo. Vale centrar um pouco no ponto sobre as nossas atribuições, que de início o atendimento, né? Quando chega um comunicado para a gente, né, porque já por questão de orientação ao público que está nos assistindo, a gente não trabalha com a denúncia, a gente trabalha, né, com o comunicado que chega para a gente. Então, de início, esse atendimento ele tem que ser feito da mais espontânea, né, vontade entre os conselheiros e as pessoas que chegam para a gente. Então, a gente tem que receber bem, entender o porquê que aquilo está acontecendo. Depois daquele atendimento, a gente vem para a questão da orientação, porque isso é muito importante, porque às vezes tem casos que não tem uma relevância muito, muito grande, e a gente tem que ali conversar frente a frente, buscar uma solução, ver o que a gente pode fazer dentro do conselho para estar orientando. E logo após a gente requisita um serviço que a gente acha que é de suma importância para a solução do caso, porque tem situações que já o caso ele ultrapassa a conversa, né, a orientação, então a gente tem que estar encaminhando para um órgão mais competente, referente daquela área. Isso remete, o que você acaba de colocar, isso remete à articulação com outros atores dessa rede de proteção, a criança e o adolescente. Então, como é que é essa articulação com os outros atores envolvidos nesse processo? Porque a gente sabe que o Conselho não trabalha sozinho, ele é parte de uma rede do chamado sistema de garantias. Como é que é essa articulação com os outros órgãos? Isso. Após a gente identificar o direito violado, né, quem violou o direito, aí automaticamente a gente já entende ali para qual tipo de serviço a gente vai estar, né, requisitando ali, direcionando.
Quando se indica o direito, quando se tem a situação em si confirmada, assim como no artigo 13, que fala sobre os casos de suspeita e confirmação de um castigo físico ou algo relacionado à criança ou adolescente, a gente tem que buscar os melhores meios para poder solucionar a situação, o problema. Então, a gente tem que ter uma junção de órgãos, né? Tá sempre próximo da saúde, da educação, da assistência social, da polícia, do órgão de segurança. Então, a gente tem que estar sempre afiado junto com a rede, porque se não tiver a rede, não tem como funcionar essa garantia de direito. Ambos colocaram aqui nas suas falas a questão da violação dos direitos. E uma vez constatada essa violação, quais são as medidas imediatas que o Conselho toma quando tem um caso de violação de direitos? Porque a gente entende aqui como leiga, e vocês podem me corrigir, que é necessário fazer um levantamento, não é? Para, de fato, aplicar aquela medida e direcionar, né, aquele caso ao outro ator do sistema de garantias envolvidos no processo. Então, quais são as medidas? Principalmente de início, o atendimento, porque quando a gente consegue identificar o real problema no atendimento, porque chega muita coisa para a gente, mas às vezes não é sempre como chega. Chega um comunicado, mas a gente vai conversar, apurar direitinho, e nas informações que a gente tem, buscar a escola, buscar a rede por completo para tentar entender o que foi o motivador do problema. Sim. Nós, dessa gestão aqui, nós tentamos mudar essa situação da questão do atendimento. Então, quando a gente recebe uma pessoa em sede, a gente precisa deixar ela mais à vontade possível, buscar entender o que aconteceu com ela, geralmente é no passado, né, porque ela vem carregando uma carga já do passado de algo que aconteceu com ela, e aí o contexto familiar vai se complicando e a cada momento eles vão se perdendo dentro da família. Cada um já não tem mais espaço dentro da família. Então, o principal é reconhecer a raiz do problema, para depois a gente encaminhar para o próximo passo. É o que a gente sempre costuma conversar, né? Que não é olhar ali para o problema que chegou, né? A gente tem que buscar a raiz do problema, porque sempre tem. Né? E aí a gente trabalha muito nessa questão do acolhimento mesmo. Perfeito. Né? A gente tem obtido êxito trabalhando dessa maneira, de uma forma mais humana também. Bia, Lucas, falando agora de limitações, distorções, visões equivocadas. É um tema bem espinhoso, é um tema delicado, porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo que o Conselho Tutelar abre muitas aspas nessa expressão que eu vou colocar agora, tira a criança da família, não é? É responsável por resolver todos os problemas. Como é que vocês lidam com essas percepções equivocadas? Porque vamos combinar, é complicado, né? A gente vê que o nível de desinformação acerca do papel do Conselho Tutelar ainda é muito grande. Como é que vocês lidam com essa distorção? Essa é uma das principais distorções, né, que a gente enfrenta, e a gente vem buscando desconstruir isso na cabeça das pessoas. É importante. Né? Esse termo de tirar a criança da família, né? Como o próprio ECA diz, o ideal é a criança ser criada no seio da sua família. Então, quando chega assim nessa questão de uma criança ir para uma instituição de acolhimento, ali você pode ter certeza que foi um caminho bem longo, né, até chegar a essa decisão que não é nossa, né? Ela é do judiciário. Como o Lucas colocou aqui, é feita toda uma anamnese, toda uma investigação lá na raiz do problema, não é, Lucas? Exatamente. E o que a gente vê é que as pessoas, elas, quando se fala em criança e adolescente, elas têm muito medo por conta da desinformação. Elas não procuram entender até que ponto a criança tem direito. E elas não sabem buscar aonde é que esse direito pode ser, se voltar para ela de novo. Então, as pessoas, elas acabam... É o que acontece. Vamos ter um exemplo aqui, que às vezes acontece uma situação numa escola, às vezes precisa levar para um hospital.
e aí não se consegue achar o pai ou o responsável. E aí a direção ela se toma à frente como um principal responsável. Mas às vezes aconteceu alguns casos que eles não sabiam o que fazer na situação e jogavam para o conselho por causa da falta de informação. E isso acontece muito com a gente no nosso dia a dia também. Complicado. Vocês podem me exemplificar, além desse que você está falando, mais um caso em que as pessoas procuram o conselho tutelar para resolver questões que são caso de polícia, por exemplo, né? Pronto, nós temos a exemplo o abandono de incapaz, né? Para quem não sabe, abandono de incapaz ele se configura é um crime, né? E crime Certeza. é com a polícia, né? Então as pessoas elas têm essa distorção também de que deve chamar o conselho tutelar para ir lá, né? A gente recebe comunicado, a mãe deixou o filho sozinho em casa. Às vezes tem o comunicado de que os pais saem para algum tipo de lazer, deixam as crianças sozinhas. Então, é algo que não compete a gente ir lá dar o flagrante, né? Nós não temos competência técnica para isso, né? Então, a gente sempre orienta que liguem para a polícia primeiro. A gente age nesse tipo de situação, sim, após a polícia aí, né, constatar, eles acabam entrando em contato com a gente e a gente entra depois para aplicar as medidas de proteção. Perfeito. É A gente né, Lucas? também, para medida de formação, quando se há a questão da guarda e pensão, que chega muito para a Perfeito. gente. Interessante. Como a gente não é um órgão, a gente é um órgão não jurisdicional, a gente não tem o poder de julgar. Então, criança e adolescente, tudo chega para a gente. Aí a gente tem que orientar que não, é o Poder Judiciário, você tem que ir no Ministério Público, resolver toda a situação lá, porque isso não é competência do Conselho. Não é só porque é criança e adolescente que às vezes a gente vai resolver uma situação. A gente só encaminha, orienta, mas a gente deixa ciente que não é o Conselho Tutelar que resolve essa situação. Nós falamos aqui em caso de polícia, né? Foi muito bem exposto aqui pela conselheira Bia Rodrigues, com relação a questões judiciais. Nós falamos de polícia, questões judiciais. Também há uma distorção em relação a isso, não é? O conselho com poder judicial. Isso, Uma distorção. nós somos constantemente procurados para resolver casos acerca de guarda, pensão e visita, né? E é algo que a gente não tem autoridade e competência para resolver. Na questão do tirar a criança do pai ou do responsável, justamente pela falta de informação. Porque o que acontece? Quando chega no Poder Judiciário, é se determinado uma forma que a família vai ser atendida. Chega-se para o Conselho Tutelar fazer esse acompanhamento posterior. A gente faz todo o relatório, seguindo todo o protocolo, vai fazer as visitas, busca as informações, como eu já falei, saúde, educação, assistência social, para que depois a gente faça um relatório e leve para o Ministério Público. Então, a gente não é aquele órgão de porta inicial, a gente é aquele órgão posterior que faz essa fiscalização. Acompanhamento, entendo. E as estratégias que vocês utilizam para informar a comunidade sobre os limites da atuação de vocês, porque a gente sabe que não é fácil, não é? Então, quais são as estratégias para vocês informar sobre esses limites e direcionar corretamente as demandas? Quais as estratégias? A gente tem se posicionado, né, ali num momento de um comunicado, a gente já se posiciona e já orienta. Né, a gente costuma dizer que não é só dizer não é com a gente explica, né, o que realmente, até onde a gente pode ir e já direciona. Entendo. O atendimento, né? O atendimento que a gente vai junto à família, a gente já explica a situação que ali a gente está para a família como um apoio, né? A gente orienta lá, o principal é esse olho no olho com a família. E também durante todo o ano a gente faz palestras, a gente faz eventos, a gente tenta fazer a divulgação nas nossas redes sociais, na rede social do Conselho Tutelar. Então esse olho no olho e também a divulgação pelas redes sociais e as palestras, acho que são os principais pontos que a gente leva para informar as pessoas da nossa comunidade. Isso, a gente tem um calendário estratégico, né, com algumas datas importantes, e aí a gente trabalha também através disso.
levando informação através da rede social, como eu disse, Isso remete abordando sobre... Isso remete a planejamento, não é? Isso. Precisa de Isso. todo E nos dá um mundo. feedback também, né? Porque a gente acaba lendo o comentário das pessoas, às vezes as pessoas param na rua. Já teve casos de pessoas que falou assim, nossa, mas o Conselho Tutelar de Demé Valobon é diferente, porque não falando mal dos outros conselhos, mas eu fui muito mal atendida, as situações não eram da forma que eu achava que era, mas vai muito pela essa gestão desses 6 conselheiros hoje que estão com a gente, né, de querer fazer um diferente, de tentar entender a situação da família, ver o que é que ela está buscando, como que eu posso ajudar a melhorar o dia a dia dela, e esse atendimento ele é crucial para entender a situação de todos. Isso remete a uma escuta qualificada que precisa ser feita, né? Uma escuta. Pessoal, eu gostaria de voltar aqui no termo fiscalizar, Perfeito, que o Lucas falou, perfeito. né? Fica à vontade. Que as pessoas mal interpretam essa questão da fiscalização, né? Mas esse fiscalizar está justamente ligado ao zelar pelo cumprimento dos direitos, né? Então, nosso papel é esse, fiscalizar dos órgãos, né? Fazer toda essa, como é que eu posso dizer? Juntar as forças mesmo, né? Fazer, ir atrás, estar ali junto, conversando para poder garantir os direitos. E vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo para falar sobre o nosso parceiro, o Estúdio Glam, Você Mais Bonita. O Estúdio Glam é o nosso parceiro responsável pela nossa make e o nosso cabelo. Estúdio Glam, Você Mais Bonita. Lucas, Bia, ainda sobre as distorções comuns. E um outro tema espinhoso aqui para a gente falar, que é a presença de crianças em eventos noturnos. Mas vamos fazer isso tomando um cafezinho? Vamos lá, nosso host 2 aqui já trazendo um café fresquinho para a gente. Obrigado. Ok, obrigada. Jonato Figueiredo, além da técnica, também faz um excelente café. Bom, como eu falei, a presença de crianças em eventos noturnos. Gente, é dantesco. Criança, altas horas da madrugada, menino de 10, 12, 11 anos, bebendo, fumando. Gente, como assim? Como assim eu, mãe de uma criança nessa faixa de idade, consigo dormir, consigo me deitar sem que o meu filho esteja em casa e eu não sei onde ele está? No outro dia eu venho saber que meu filho estava nessa situação. Sabe? Aí vem aquela pergunta, aquela famigerada pergunta: cadê o conselho? Quando na verdade a pergunta é: cadê o pai? Cadê a mãe? Onde estão os responsáveis? Era exatamente isso que eu ia falar, né? As pessoas, elas lembram primeiro do conselho, né? Primeiro e do aí conselho. Fica a pergunta, antes de perguntar cadê o conselho tutelar, tem que perguntar cadê o pai, cadê a mãe, né? Em alguns casos que vê a criança ali numa situação de risco, cadê a polícia, né? Então, a gente precisa entender, né? Cada um entender o que é de fato seu papel, assumir a responsabilidade, né? A gente vê que, assim, o que a gente entende? Que criança tem direito, né, ao lazer, ela pode muito bem sair com seu pai, com sua mãe, com um responsável maior, né? Mas, infelizmente, tem sido recorrente os comunicados nesse sentido, né? E aí, um problemão que a gente enfrenta aí para... Imagino. Em cima do artigo 22, em que os pais os incumbem o dever de sustento e guarda, essa maior responsabilidade junto às crianças e adolescentes são dos pais. Só que nós vivemos uma realidade em que os pais eles estão deixando o celular criar seu filho. Essa é a maior complicação. É onde mora o perigo. Nós já tivemos casos sobre situações relacionadas ao celular, porque as crianças elas ficam tanto tempo no celular e o celular tem tanta informação que eles acabam trazendo para a vida real algo que eles assistem. Então isso é um tópico também, essa questão da área virtual também, que tivemos uma lei esse ano responsável sobre isso, que fala sobre algumas
situações que acontecem, alguns direitos que são violados junto à internet. Então, tem que se ter um cuidado muito importante sobre isso. E sobre a questão das fiscalizações, como a gente já falou no outro tópico, que a gente deixou em pauta aqui, que a fiscalização ela tem que ser feita pelo órgão de proteção. Então, nós somos um órgão de garantia de direito. Então, as pessoas não têm essa informação de que eles têm que buscar primeiro esse órgão de proteção, que é a polícia. Então, quando chegar a essa situação, a primeira coisa que tem que ser feita é buscar a polícia. A polícia vai lá, verifica, vê se está sendo violado o direito, se feito um relatório e, posteriormente, aqui será enviado para o Conselho Tutelar. O Lucas falou algo importante que eu gostaria de pontuar, é sobre a proteção, né? Porque eles enxergam o Conselho Tutelar como sendo esse primeiro protetor da criança, e não é bem assim que funciona, né? A criança é garantida a proteção dela através, né, do que a gente ali requisita e tudo para que outros executem. Nós não somos um órgão de execução, né? A gente trabalha mais nessa parte administrativa, onde a gente requisita os serviços. Lá daqueles outros atores envolvidos no processo. Se é saúde, saúde. Se é educação, educação. Se é assistência social. Se é judicial, judicial. É correto essa minha visão, conselheiro? Exatamente. E nós não temos essa competência de um órgão de proteção, porque a polícia ela tem todo um treinamento, ela sabe como agir em cada situação. Então, para a gente refletir. Já pensou se o Conselho Tutelar fosse numa comunidade ou numa festa, chegasse lá e fosse agir de forma, não, tenho que tirar o adolescente, tenho que tirar a criança. Olha a confusão que seria. Olha como que a gente ia se sair, né, dessa situação se a gente não tem um preparo, a gente não tem um resguardo junto ao conselheiro. Então, a gente tem essa visão de que tudo tem que ser no seu devido lugar. Cada grãozinho aqui da rede, da assistência social, da polícia, da educação, da saúde, tudo quando se completa, dá certo, mas tem que se ter essa informação. Isso, cada um entendendo o seu papel, né? Estive folheando alguns dias, antes de chamá-los aqui, convidá-los para essa conversa, estive vendo aqui o ECA, não é? E vi aqui no artigo 81, já que a gente está falando de consumo de bebida alcoólica, vi no artigo 81, artigo 82, o artigo 81 falando da proibição da venda das bebidas, o 82 falando na proibição de entrada de crianças e de adolescentes em locais inadequados. Só complementando a fala do Lucas, a gente observa que esses donos de estabelecimento eles estão mais preocupados em lucrar, né, do que em garantir ali o direito. E as pessoas, eu acho assim, que elas deveriam ter mais consciência, né, porque a partir do momento que uma pessoa, né, ela fornece ali, ela vende uma bebida alcoólica a um menor, né, ela tem que ter a consciência que aquilo não é correto, né, perante a lei, e que aquilo ali vai trazer consequências, né, para a vida daquela criança, daquele adolescente. E aí a gente até fez um trabalho de conscientização, né, no finalzinho do ano, que estava tendo muito comunicado nesse sentido de adolescentes nos postos, né, de combustível. A gente foi, porque todos eles têm a área da conveniência, né? Sim. E aí estava bem recorrente os comunicados nesse sentido. E a gente visitou, né? Conversou pessoalmente, afixou lá o artigo, falou sobre a lei. E a gente observou que deu certo, né? Deu certo. Não recebemos mais comunicados nesse sentido. E é isso que a gente espera das pessoas, mais consciência, né? Porque às vezes eles contribuem ali para que o problema chegue. E aí, no final das contas, vamos responsabilizar somente o Conselho Tutelar. Somente o Conselho. Ainda sobre o papel de vocês, principalmente nesses momentos tão complicados, né? E ainda dentro do contexto da distorção, eu quero comentar com vocês aqui um artigo muito interessante do doutor promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, doutor Murilo Di Giacomo. Ele escreveu um artigo muito interessante a respeito disso. Eu quero trazer aqui alguns pontos para a gente comentar. É sobre a sequência de desvirtuamento do real papel dos conselheiros.
E acaba que vocês, recebendo essa imposição social, ou mesmo a imposição, muitas aspas para isso, não é? Dos outros atores do sistema de garantias sobre aquelas questões que já pontuamos aqui, do que de fato é. Né? Vocês acabam recebendo funções que não são suas. Então, vejamos o que diz o doutor Murilo. Ele diz o seguinte, a sequência, não é? Ele discorre sobre essa sequência de desvirtuamento, onde, no estado do Paraná e em outros locais onde ele pesquisou, conselheiros tutelares fazendo o papel de porteiro de boate, porteiro de festa, e de com outros locais, né, onde acontece o que a gente chama de vida noturna. Né? Outra coisa que ele pontua muito bem, com muita lucidez, o Conselho Tutelar não é um órgão de segurança pública, onde está muito bem claro no artigo 144 da Constituição. Vocês não são órgão de segurança pública. Outra, não são polícia de criança. Né? Coloca muito lúcida essa análise do doutor Murilo de Giacomo. Ele vai além, ele diz assim, que o objetivo não é dar flagrante em crianças e adolescentes em bailes, boates ou congêneres ou festividades na perspectiva de sua repressão, mas sim constatar a possível violação de direitos por parte dos proprietários de estabelecimentos, aquilo que você estava colocando, não é? E sim, a repressão não é em cima da criança, mas em cima do proprietário daquele estabelecimento que, francamente, está em desacordo com o artigo 258. O que diz o 258? Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta lei sobre acesso da criança ou adolescente aos locais de diversão sob sua participação no espetáculo. Vale repetir, né, ainda com o pensamento do doutor Murilo, não deve recair contra a criança e o adolescente a repressão e jamais obrigados a deixar o ambiente, e sim convidados. E nesse momento, acionar os pais, né? Acionar os pais, e esse acionar dos pais encontra respaldo no princípio da responsabilidade parental. Aquilo que nós falamos lá no início. Cadê o conselho? A pergunta não é essa. Cadê os pais? Esse estabelecimento, ele tem licença? Por exemplo, aqui no outro artigo que eu estive lendo, certo? É a questão da alvará expedido pela Justiça da Infância e Juventude, garantindo a proteção do menor. E ele prossegue, ele vai além. Segundo o qual a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam seus deveres para com aquela criança. E um outro ponto que ele fecha o raciocínio, o Conselho Tutelar não é de forma nenhuma substituto dos pais, e sim aquele órgão que é incumbido de fazer a orientação e necessário cobrar deles uma mudança de atitude. Todo aquilo que você já colocou, Lucas, a questão da conversa, a questão da orientação, a questão da garantia dos direitos. Eu queria ouvir vocês com base aqui nas sábias palavras do doutor Murilo de Giacomo. Toda essa situação ela já deveria ter sido evitada, não era um tópico para ser colocado em pauta na mesa, né? Porque se o pai tivesse toda essa responsabilidade junto ao filho, não estaria aqui também a gente estar cobrando um dono de estabelecimento. Então, a raiz do problema acaba sendo em casa. A responsabilidade do pai de orientação, de respeito, de levar o seu filho para que ele venha se desenvolver, porque nós vemos aqui que a criança e o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. Então, ele estando nesse local aí, fisicamente e psicologicamente, ele está sendo afetado.
Então, quanto mais ele cresce, mais ele vai se perdendo na vida. Por quê? Porque ele não teve essa base, só teve em lugares que só fez com que ele retrocedesse em sociedade, né, junto à família, sociedade, comunidade. Então, faltou essa influência do pai. Porque às vezes a gente tira até assim, que os filhos, eles não escutam o que o pai fala, mas pelo que o pai faz. Então, a maior influência acaba sendo os pais. Então, essa base familiar que essas crianças acabam chegando nesse ponto de estar nessas festas, é porque acabam vendo o pai fazendo. Então, eles acabam repetindo o que eles veem em casa. Exatamente, a gente vê muito isso, né? Que hoje em dia os pais estão muito permissivos, né? E realmente perdendo a autoridade sobre seus filhos. E muitos deles usam até isso, né? Porque a gente costuma dizer que, como o Lucas disse, né? Nossos filhos nunca vão fazer o que a gente fala, né? Mas o que vão reproduzir o que a gente faz. A maioria das crianças e dos adolescentes que hoje se encontram nesse tipo de situação, a gente observa que é em decorrência do contexto familiar ali que vive, né? Que o que acontece? Eles vão só reproduzindo também. E aí, como o Lucas falou, né? O principal responsável é o pai, a mãe. E aí, em segundo lugar, quando chega, né, nesse tipo de ambiente, o dono do estabelecimento, que realmente deve ser ali, né, E aí, sofrer a repressão e a punição. como disse aqui o doutor José Murilo, não é? É a questão da repressão do Estado chegar cobrado do dono desse estabelecimento. E ele vai além. Um outro ponto aqui que eu achei bem interessante, que é a articulação dos três atores. Ministério Público, Poder Judiciário, quando a polícia também pode estar, principalmente se aquele ambiente, se ele é um ponto de prostituição, porque também ocorre, não é? Muitas vezes aquele estabelecimento ele é um ponto de prostituição e a necessidade de esse sistema de garantias, esses atores todos estarem irmanados dentro desse propósito. Mas voltando aqui para a questão da omissão, da responsabilização dos pais. O que pode ser feito para responsabilizar de fato esses pais, não é? Quando esse tipo de situação ocorre. E como ocorre na nossa cidade, como eu falei lá no princípio, é chocante. Isso. Quando chega assim, até nesse tipo de caso, a gente encaminha para o Ministério Público, né? E isso aí está dentro da infração, né? Que tem a infração administrativa e a infração penal, né? Que são os principais ali pontos que levam ao encaminhamento ao Ministério Público. Então, a gente encaminha através de uma notícia de fato, relatando sobre o ocorrido, e aí o Ministério Público, né, se responsabiliza ali para estar tomando as providências cabíveis. Com relação a essas sanções, né, você falou das providências cabíveis. Eu queria que vocês me colocassem aqui para a gente sobre essas sanções aplicáveis nesses casos em que há omissão, em que o pai é realmente muito permissivo, enfim, não tem aquela responsabilidade para com a criança. Porque, volto a repetir, para mim é chocante, tá? A gente ter um pai e uma mãe que consegue dormir com o filho fora de casa. Isso. O Ministério Público ele notifica, né? E aí, após isso, a gente... É como se fosse uma parceria, né, Lucas? Em que o Ministério Público ele aplica ali, né? Determina. E aí a gente vai ali naquela parceria colaborando, né? E aí, na maioria das vezes, esses pais, eles são notificados. Né? E ali já se inicia outro tipo de acompanhamento. Começa com a notificação. Nesse primeiro contato com a família, há situações que a família compreende da real risco, da real situação, e aí a gente aplica uma medida que é nossa, que é mediante o termo de responsabilidades, explicamos a situação para a família. Há casos que há soluções, mas há casos que a gente, como minha colega já falou, a gente tem que encaminhar para o Ministério Público e aí é tomadas as medidas cabíveis, né, que é feito o boletim de ocorrência, porque a criança ela
ela tem que ser orientada pelo pai. E o pai é o seu principal responsável. Então, o pai ele vai ter que assumir todos os riscos e responsabilidade sobre o filho. E aí, como eu disse, né, uma vez que vai lá para o Ministério Público, aí se inicia um acompanhamento em que ela, como eu já falei, né, ela determina lá as medidas a serem tomadas, e aí a gente geralmente encaminha para o serviço da assistência social, que é um acompanhamento psicossocial, para tentar entender ali, né, o contexto familiar, para ver onde é que estão falhando, né, para o fortalecimento de vínculos. De vínculos. E em alguns casos a questão da saúde, encaminhamento para psicólogo, psiquiatra, para tentar entender realmente o que está levando, né, a essas situações. Entendo. Bem desafiador, não é? Sim. Esse fazer de vocês, essa atividade. E aqui já entrando no tema dos desafios do cotidiano do conselheiro, vocês podem partilhar comigo um caso desafiador que demonstre a complexidade do trabalho de vocês, porque ainda no contexto da desinformação tem gente que pensa que é fácil. Então, queria que vocês compartilhassem conosco um exemplo de um caso desafiador que mostre a complexidade do que é ser conselheiro, do que é ser conselheira. Teve uma situação sobre uma infração que aconteceu entre uma discussão de um responsável e a criança, né? Que as pessoas que estavam próximas ligaram para a delegacia, informaram do acontecido, e aí a polícia foi lá, fez todo o procedimento certinho, comunicou a gente, e aí, como foi flagrante, a pessoa foi levada até a central de flagrante, sofreu todo o processo em si, foi presa no caso, e aí tomamos a medida junto ao adolescente, o cuidado, tudo em si, e, e aí a gente vê que, a partir desse momento, há uma cobrança da família em cima do conselho. Por quê? Porque o principal motivador daquilo ali foi a própria criança. Foi a criança que buscou todas as situações, e aí o pai chegou a uma medida extrema, que acabou batendo na filha, passou do limite, né? Não que tenha um limite, né? Mas ele exerceu uma força contínua que não se pode fazer. Entendo. E aí a filha, sempre que acontece alguma coisa com a filha, o filho, o pai fala assim, mas e aí, quando eu fiz isso aqui com ela, eu fui presa. E agora, ela está provocando outras situações, o que eu faço agora? Aí há essa cobrança da própria família de dizer assim, o conselho agora tem que tomar a frente aqui, porque ele estava ali quando eu fui preso, por que ele não pode resolver minha situação da minha filha? Porque eu não tenho mais controle com ela. Então, o conselho tem que orientar. E aí, então, acabam jogando essa responsabilidade. Então, a criança já fugiu de casa, já o uso excessivo do celular, já ameaçou pai e mãe de morte. Então, às vezes, é um caso... Eu acho que esse caso é um dos principais, que a gente tem que ter um olhar clínico para tomar as melhores decisões, porque é algo bem... que mexeu muito com a gente, que é bem complicado. Isso. E aí, à medida que eles vão perdendo essa autoridade, né, o controle ali, chega a ser até engraçado, né? A gente já ouviu até, eu vou deixar ela ir, e vocês se viram. Então, é algo assim que a gente fica estarrecido, em tamanha falta mesmo, assim, de responsabilidade e autoridade mesmo, que cada vez mais eles estão perdendo. Eu tenho certeza que a complexidade do que vocês estão colocando aqui, com certeza tem outras situações complexas, né? Muito interessante vocês estarem colocando aqui para a gente, para que a população entenda, os pais entendam, a sociedade como um todo entendam que não é fácil, não é? É uma tarefa bem difícil. Eu pergunto para vocês, na experiência de vocês, qual é a maior barreira que vocês encontram para garantir essa proteção da criança e do adolescente? Qual é a maior barreira que vocês listam assim, o topo dessa cadeia? Qual a maior barreira? Porque a gente sabe que tem muitas, mas o que vocês colocariam como a principal barreira para garantir a proteção das crianças e dos adolescentes? Foi o que a gente citou aqui no começo, que é essa união da rede, né? Todo mundo assumir. Isso é o principal, é o pico. Todo mundo tem que saber até onde tem que ir,
tem que assumir as suas responsabilidades, a saúde tem que assumir suas responsabilidades, a educação, quando chegou uma situação, tem que se esgotar os recursos dentro da educação para depois chegar no conselho tutelar. Então, não é qualquer coisinha que, não, já não tenho controle e vou levar para o conselho. Vamos supor que tem uma criança na escola, ela fez alguma coisa, a principal situação é o quê? Mandar a criança para casa. Isso é o mais fácil que se chega nessa situação. Mas por que não pegou essa criança, não deixou na escola, fez algo para que ela permanecesse na escola e ela tivesse um ensino? Tinha que ter feito alguma coisa dentro da escola, esgotado os recursos para depois chegar até o conselho tutelar. Então, os órgãos eles têm que saber que eles têm que se esgotar para que aquela solução venha a se chegar. Se não chegou, aí o conselho tutelar é acionado. Exatamente. Se eles não têm ainda, né, que muitos têm que ter suas próprias estratégias, que criem, né, porque é importante. Como o Lucas falou também lá no início, o conselho tutelar não deve ser a porta de entrada, né? Cada um tem que saber do seu papel, cada um tem que buscar os seus próprios recursos para estar tentando, né, reverter a situação. Para fazer um trabalho, um bom trabalho, é necessário que em qualquer órgão que se tenha um suporte, não é, institucional, tanto em termos de estrutura, quanto de recursos, quanto de capacitação. Então, eu vou inverter aqui um pouco a ordem para falar de capacitação. É que vocês têm esse suporte em termos de capacitação, porque para fazer um trabalho desse tão complexo, que exige, por exemplo, estar afinado com a legislação pertinente a esse público com que vocês trabalham, é necessário uma formação continuada, é necessário capacitação. Gostaria de saber como é esse suporte, como é que está esse suporte em termos de capacitação para que vocês continuem a fazer o bom trabalho que vocês têm feito. Para mim, como eu estou agora, estou entrando na minha segunda gestão, né? Eu entrei no ano passado. Antes do conselho, eu tive toda essa preparação em relação ao conhecimento. Perfeito. Eu tive que buscar aprender, me aprimorar dentro do ECA para chegar dentro do conselho e exercer minha função da melhor forma. Então, para você ver que o conhecimento é que faz com que tudo dê certo. Então, minha colega já está aqui há mais tempo, ela foi para mim uma base, porque ela me ensinou muita coisa que, na realidade, você vê aqui no papel, é uma coisa, mas quando você vivencia, é outra diferente. Então, nessa gestão passada, nós tivemos um apoio muito bom. Nós tivemos, dentro da nossa plataforma do CIPIA, que a gente administra todo o caso, todas as ações, nós tínhamos uma meta para bater, conseguimos dobrar de atendimentos que a gente fez, de resolução de casos. Então, isso conta muito com que a gestão se empenhou para nos ajudar. Então, foi uma gestão muito boa e sabemos que tem que melhorar muito, mas para a gente foi muito bom. Sim, a formação continuada, na verdade, é um direito, né, e um dever. E como ele falou, a gente, ano passado, teve bastante desse suporte, né? E aí a gente sempre compartilha, acompanha aí os conselheiros que já são até renomados, né, do Brasil. A gente sempre tá buscando conhecimento. E aí quando a gente fica sabendo de uma capacitação também, a gente já leva ali em ofício para assistência social, né, junto ao Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Mas eles sempre dão esse suporte, né? A gente entende que avançamos, tivemos um avanço muito grande ano passado, mas que a gente, assim, espera alcançar mais ainda, né? Avançar mais ainda. Que é importante, né? E a formação é bastante importante nesse processo. E outra coisa que a gente entende, né? Que a formação em rede, né? A capacitação em rede é algo que a gente anseia por isso, né? Que a gente acredita que a partir dessa capacitação em rede... Em rede, é muito interessante. Em rede, cada um realmente vai saber de fato o que é o seu papel e eu acredito que as coisas vão fluir melhor, vão ter um resultado mais positivo. Entendo. Com relação a recursos, como é que vocês avaliam essa questão desse suporte em termos de recursos? Nessa gestão, como eu falei, foi muito bom, porque
Na situação de carros, vamos, um exemplo. Nós não tínhamos carro no CT. Então, a gestão, ela teve essa preocupação de dizer assim, o conselho, ele precisa estar atuante, ele precisa estar ali à disposição. Então, nós tivemos esse aval, né, da assistência social, que teve sempre com a gente, sempre que a gente solicitou o serviço, sempre esteve ali, dando aquele apoio, dando aquela força. O carro, né, o prefeito também ouviu o nosso pedido, que já era de muito tempo, de outras gestões, então ele chegou, não, vocês precisam, vocês são uma prioridade, a criança e o adolescente é uma prioridade, então isso foi uma base, então isso foi muito forte. A questão da sede também, né? Sim. Era bem Ia falar aqui sobre deixei para falar, por último, sobre essa questão da estrutura física, né? Porque quem viu o início do Conselho Tutelar, a salinha bem pequena, não é? Eu estive lá fazendo uma visita na sede e realmente olhando para trás e olhando para a sede hoje, a estrutura física de onde vocês estão melhorou bastante, né? A sala de escuta. Fala mais sobre essa questão da estrutura, por favor. Pois é, a gente foi contemplado com essa sede nova, né? E a gente realmente sentiu ali, o Lucas está há pouco tempo, mas os mais antigos, né? Sentiu assim na pele, né? Que realmente melhorou bastante, até no próprio entrosamento da gente. A gente tem ali, né? É como se fosse a nossa segunda casa, na verdade, né? Mas a questão de estrutura melhorou bastante, né? Os atendimentos, eles ficaram bem mais assim, até personalizados, digamos assim. Sim. Né? A gente tem ali a cozinha, no intervalo ou outro a gente está ali também compartilhando ali alguma coisa entre a gente. E bem legal. A sala de escuta eu achei muito, muito interessante. E aí, lembrando lá do passado, para as instalações anteriores, não havia esse espaço tão importante para fazer, Lucas, esse atendimento, não é? Que você colocou lá no início, né? Que começa por aí, pelo atendimento, né? Essa triagem, a anamnese que é feita, não é? Para ver tudo lá no princípio. E realmente fazer isso num espaço de uso comum, onde está todo mundo ali. Às vezes é uma situação que a criança ou o pai não quer tratar assim na frente de todo mundo, e ter o espaço da sala de escuta, eu achei muito interessante. Muito interessante. Nós temos um olhar assim bem atento, né? Às vezes no atendimento ali na sala principal, que a gente observa que tem uma coisinha a mais ali, né? Mas que de repente a criança está assim, se sentindo bloqueada, se priva, né? E aí a gente já criou até uma estratégiazinha, né? Às vezes até os próprios pais, a gente sente ali, né? Que não quer falar, assim, a gente já conduz a criança na sala, dentro do nosso limite, né? Porque a gente não é psicólogo, né? Mas no nosso limite a gente busca ali fazer essa anamnese, como você falou, né? E observar alguns pontos que são bem importantes, na hora até de aplicar a medida. Sim. Né? Ainda sobre recursos, né? Como a gente falava ainda há pouco, onde a conselheira Bia Rodrigues colocou acerca das melhorias, né? Mas, assim, como professora, falando da minha própria experiência, é interessante que a gente tenha condições de serviço, o ambiente esteja ok, não é? Mas existe também um outro lado que é necessário a gente ter um olhar bem atento, não é? Foi colocado aqui a respeito de suporte, e que se esses suportes têm sido suficientes para que vocês continuem a fazer o trabalho que precisa ser feito. E dentro desse contexto de suporte, não dá para a gente não tratar aqui sobre carga horária, sobre remuneração mesmo, porque vamos combinar. O trabalho, o que está sendo posto aqui, os depoimentos e o que a gente sabe, não é, sobre a atuação de conselho, a real atuação de conselho tutelar, envolve um certo risco. Aliás, envolve grandes riscos. Então, gostaria de saber sobre isso, né? Sobre essas questões de carga horária, de remuneração, como é que estão
essas questões? Porque um trabalho desse porte, tal como o nosso, de professor, precisa de valorização. A gente trabalha com a organização, a gente trabalha com o que nos foi dado, a gente tenta tirar o melhor do que deram para a gente, como estrutura, muito bom, uma gestão muito boa para relação à sede, relação a transporte, mas como é ciente para alguns do conselho, para a nossa família e para vários dos conselhos de todo o Brasil, sabe que a carga horária ela passa do limite, trabalhamos demais, não somos bem remunerados, né, pelo risco que a gente corre por estar ali. O plantonista, para você ver, ele passa 24 horas. Então, ele tem que estar com o celular ali a todo tempo ligado, porque se acontecer qualquer coisa, ele tem que ir. Então, às vezes, ele corre risco de vida. Às vezes, há situações que, às vezes, a polícia está em outra ocorrência, você tem que saber se sair daquela situação, resolver da melhor forma. E aí a gente vê que, às vezes, alguns órgãos não têm esse olhar meio clínico para a gente. Alguns conselhos aqui de fora do Piauí já teve esse reconhecimento, mas ainda nós estamos buscando daqui da nossa cidade esse reconhecimento, porque eles estão investindo na gente. Posteriormente, a gente vai estar investindo nas pessoas, então eles vão estar contribuindo para que a gente esteja bem, para também que as outras pessoas também estejam bem. Então, eles vão estar ganhando da mesma forma. Então, precisa avançar ainda nessas questões, não é? De remuneração, entendo. Sim, pela questão da carga horária, inclusive, né? A questão da dedicação exclusiva, né? Que a gente não pode ter outro tipo de atividade, então é algo aí que a gente espera, né? Esse reconhecimento, essa valorização, para que realmente compense. Entendo. Ainda há pouco, vocês citaram aqui a relação de vocês com a assistência social, não é? E o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, como vocês, como órgão da administração pública, como é que vocês avaliam essa independência, a autonomia necessária, porque é necessário que um trabalho como esse ele tenha a sua autonomia. Como é que é essa relação de vocês com esses órgãos que vocês citaram? Repetindo, assistência social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dentro da definição lá, né, que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, dentro dessa autonomia a gente tem essa autonomia, né? Ela remete a quê? A nós termos as nossas próprias medidas, né? A gente articular de que forma a gente vai trabalhar, né? Como é que a gente vai realizar em determinadas situações e não interfere, não, né? A gente tem sim essa autonomia e o suporte também, né? Quando a gente precisa. Eles sempre estiveram com a gente, né? Sempre teve, quando a gente precisou, na medida do possível, eles sempre estiveram dando esse apoio, sempre que a gente necessitou de alguma coisa, a gestão em si se esteve pronta para ajudar. Essa relação, como é que vocês avaliam que essa relação, vocês estão colocando como boa, mas o que poderia ter para que essa relação melhore e se fortaleça? Porque uma vez fortalecida, ganha o conselho, ganha a sociedade, ganha todo mundo, não é? Acho que a gente realmente espera, né? Acredito que através do diálogo, né, a gente consiga alcançar resultados melhores, né? Que a gente esteja mais ali presente, conversando, sentando, né? Porque às vezes na própria correria, assim, a gente acaba ali tomando as nossas atitudes de uma forma assim, né? Bem corrida mesmo. E aí a gente espera que a gente sente mais, converse mais, né? Dialogue mais, para eles tentarem entender realmente as dificuldades que a gente está enfrentando, né? E poder dar. Isso é bom. Essa questão de diálogo, do sentar, do avaliar as estratégias é sempre muito importante, né? Como eu disse, todos ganham, não é? Falando assim de lado humano, não é? A gente falou aqui sobre o trabalho, sobre suporte. Eu vejo em toda a profissão, claro, né? Eu vejo também
que é necessário tratar do lado humano de vocês, do lado humano dos conselheiros, né? Que a gente sabe que é um trabalho intenso, é emocionalmente desafiador. Como é que vocês sentem que isso tem impactado e em que medida tem impactado a saúde emocional de vocês? Realmente é uma correria, né? Para a gente conciliar ali o trabalho e a vida pessoal, né? Acho que todos ali já são pais, mães, e aí realmente é um se desdobrar, né? Porque o nosso trabalho realmente ele é bem corrido, exige muito da nossa entrega, dedicação, né? E é algo que sempre está ali exigindo mesmo que a gente, né, esteja bem emocionalmente, psicologicamente, que a gente sofre realmente essa sobrecarga, né, psicológica. Eu lá no início, inclusive, eu sempre fui muito sensível, né? Aí os casos mexiam demais comigo, até hoje, né? Tem vários tipos de casos que a gente fica assim depois, mas sempre procurando agir ali, que a gente tem que cumprir o que está na lei, né? Sim. Mas assim, não tem como. Tem alguns casos que a gente realmente ali sente bastante. E de certa forma até como é que eu posso dizer? A gente teve A bastante gente, casos, inclusive juntos, né? A gente pega uns casos aí bem às vezes, complexos que. às vezes a gente precisa ser forte, né? Isso. Eu acho que na pergunta anterior que você fez, eu acho que precisa melhorar. São dois pontos importantes sobre a questão da capacitação que a gente falou, né? Sim. E essa questão do acompanhamento psicológico Sim. também, porque a gente se lidar com muitas situações e a gente precisa ser forte. E a rede ainda não disponibilizou esse acompanhamento junto ao profissional. O Então, eu suporte acho que nesse são duas sentido, né? áreas que são muito importantes porque mexe. Mesmo que você seja muito forte, você tem que se colocar na situação mais profissionalmente possível Sim. para tentar resolver a situação. Então, eu acho que isso aí é meu indicativo, acho que para assistência social buscar essas duas áreas. Falando de sobrecarga, não é? Vocês já se sentiram sobrecarregados? Como é que vocês lidam com o estresse? Como é que vocês gerenciam essa situação? A gente busca métodos pessoais, né? A gente tem que buscar um contraponto aqui na nossa vida pessoal. Eu mesmo uso, como eu sou cristão, né? Eu tento buscar ter essa paz interior, buscar estar sempre bem. E também uso o esporte como um relaxamento. Então, isso sempre me ajudou a estar sempre bem, fisicamente, psicologicamente, para exercer minha função. Então, cada um tem o seu jeito de estar bem, né? Então a gente tem que exercer, tem que buscar nossos meios para desempenhar o melhor papel possível. Você falou em esporte, né? Como é essa sua vivência de esportista? Como é que você há algum ponto de conexão entre o Lucas esportista e o Lucas conselheiro? Tem conexões? Como você trouxe dá para colocar, né, no seu fazer de conselheiro alguma coisa relacionada ao esporte? Claro, no contexto da saúde, né? Que a gente sabe que A o gente esporte remete também a isso, né? A questão da responsabilidade, a questão do bem-estar físico, emocional e também lidar com criança. Eu sempre gostei de lidar, sempre tive no meio, né? Porque eu comecei muito cedo, eu entendo como também funciona. Eu entendo também como que funciona as crianças de uma vila, né? Porque eu cresci numa vila, eu sei como que é uma realidade de uma criança que está ali num lugar assim mais afastado, mais distante. Então eu sempre tive esse contato. Então eu tive sempre uma visão de como era o que era certo e do que era errado. Então o futebol, ele me trouxe essa responsabilidade, o comprometimento que você tem que ter para você exercer o seu melhor papel. Então você tem que ter o foco. Então o conselho tutelar foi algo a mais que chegou para somar, mas que sempre eu estive ali. E eu sempre busquei o conhecimento para complementar e fazer da melhor forma. Em termos de complexidade, né? A gente falou sobre isso, o quanto é complexo a atividade de vocês. Em algum momento vocês já se sentiram impotentes diante de alguma situação? Como lidar com esse sentimento de impotência? Porque em todas as profissões há momentos que a gente se sente impotente. Como é que vocês administram esse sentimento quando ele vem? Eu posso até colocar aqui, né? Às vezes gera realmente, de certa forma, uma frustração, mas assim, no momento que a gente entende que
aquela responsabilidade de fato não é nossa, né, a gente consegue lidar melhor com isso, né, mas realmente tem alguns casos, né, em que a gente às vezes se sente nadando contra a corrente, por quê? Porque o pai ali, a mãe, o responsável, de certa forma não colabora, né, é um trabalho assim que ao mesmo tempo que é gratificante, que a gente sabe que está fazendo o nosso trabalho, desgasta um pouco, né? Desgasta um pouco, porque está ali no acompanhamento, aplica as medidas, cumpre as determinações do Ministério Público, mas a gente vê ali no pai ou na mãe, né, a falta realmente ali, o não assumir o seu papel, né? Não cumprir com o seu papel. Porque as medidas são feitas, todos os encaminhamentos são feitos, o Ministério Público faz a sua parte, mas a atitude tem que ser sempre da família, né? A família tem que assumir esse papel e fazer cumprir e mudar uma situação, mas a gente vê que tem muita família que deixa a situação correr com o tempo e isso vai desgastando a gente, porque a gente está sempre ali fazendo a visita, sempre está buscando entender o porquê, mas às vezes a gente nada contra a maré, né? Mas a gente não deixa de lutar. Isso, e aí é quando as pessoas também atribuem ao órgão, né, quando o resultado não é positivo, né, quando não vê ali de fato que teve, né, esse resultado positivo, eles atribuem ao órgão, né, e não é dessa maneira que acontece, né. Nós temos a consciência do nosso trabalho, né, e em todo tipo de área a gente acaba falhando, né, mas a gente tem na consciência que a gente faz, o que tem que ser feito, né, mas é difícil lidar também com isso, né, é frustrante. Enfim, uma conversa muito rica, sabe? Muito esclarecedora a respeito do papel de vocês. Eu estou muito feliz. E sabe também uma coisa que eu estou particularmente feliz? Posso falar? Assim, eu fui professora de vocês. E sempre quando eu encontro nos meus ex-alunos, não é? E vejo nos homens e mulheres que se tornaram, não é? Fazendo bonito na sociedade, fazendo um papel tão importante, seja em que profissão for, seja em que atividade for, mas está servindo a sociedade, está servindo bem. Eu fico particularmente muito orgulhosa. Como eu estou essa tarde aqui nesse bate-papo com vocês, me sentindo muito orgulhosa da mulher que você se tornou, Bia, do homem que você se tornou, Lucas. Obrigado. Eu estou muito, muito feliz com isso, né? E nesse clima de felicidade, eu queria pedir que vocês deixassem uma mensagem, né, para os pais, para a comunidade, tá? Mensagem final de vocês. Eu sempre bato nessa tecla, né, de conscientizar a comunidade local, a sociedade em geral, que é dever de todos, né? Proteger. E cada um assuma de fato ali a sua responsabilidade, né? E na questão do comprometimento, né? Todos nós temos que estar comprometidos com essa causa, né? Não é só responsabilidade do conselho tutelar, né? É pelo contrário, tem que vir lá de trás, né? Então, aos pais, né, que realmente se dediquem em tempo, né? Hoje em dia a gente vê que as crianças, quando a gente leva até lá na sala de escuta, elas sentem essa necessidade, né, Da presença, de atenção, né? De atenção. Às vezes os pais colocam essa questão, que ela tem celular, ela tem isso, eu dou tudo, mas não dá o principal. Que é a presença, que é né? a presença, que é a atenção. E a gente sente muito isso da parte deles, né? Que no final de tudo eles só buscam isso, né? Uma atenção a mais, sentir o cuidado realmente, né? Então que fique esse recado aqui, né? Que os pais realmente assumam a sua responsabilidade, e não só nessa questão de suprir as necessidades, né, dos seus filhos, materialmente falando, mas emocionalmente, né? Que eles realmente sejam os principais amigos dos seus filhos, né? Que estejam ali dedicando tempo para ouvir, para entender, perguntar como foi seu dia, né? Aqueles momentos de escuta que são tão importantes, não é? É muito importante, né? Então fica esse recado, que todos assumam, né, essa responsabilidade junto com a gente, né? Que todos nós somos atores nesse processo, nessa garantia dos direitos.
Tudo nessa vida é movido a escolhas. Então, para ensinar o amor a uma criança, você tem que amar ela. Sim. Então, para que ela sinta esse amor, esse carinho pelo seu pai, o pai tem que amar. Então, o amor ele se transforma, ele está inserido dentro do contexto familiar quando o pai ensina realmente o que é o amor. Quando ele ensina o caminho que o filho ele tem que andar, porque ele lá na frente ele vai lembrar do que você ensinou, do que você vivenciou com ele desde o começo. Como ela falou na questão lá da nossa salinha que a gente recebe as crianças lá, uma vez eu perguntei para um adolescente qual foi a última vez que o pai dele abraçou ele. Ele falou que não lembrava. Gente. E isso outras vezes eu perguntei para os outros adolescentes junto com a Bia, né? Porque a gente tem esse atendimento em dupla, né? Para que tudo fique registrado entre parceria. Outros adolescentes também falou: meu pai nunca me abraçou, nunca me deu um beijo. Uma vez a gente foi encaminhar Meu um Deus. psicólogo para um adolescente, a mãe chegou para mim e falou assim: não, meu filho não precisa disso aí não, isso é coisa da cabeça dele, deixa que eu me ajeito. Então a gente vê que os pais está faltando amor. Ensinar o verdadeiro amor e ter amor pelos filhos, de dizer assim, meu filho precisa de ajuda e eu tenho que estar 100% para ele. Então fica essa mensagem, se você quer a mudança do seu filho, seja a mudança para ele. Mude primeiro você, pai, para depois o seu filho só desenvolver o que ele aprendeu com você. Interessante. Eu quero agradecer, não é, em nome da Descartes Balaio Cultural Produções, a presença de você, né, de você, Lucas, de você, Bia. Quero agradecer também a acolhida muito especial que tive lá na sede do conselho, não é? Os demais conselheiros que me acolheram muito bem, Daniel, a Ireuda, a Danda, a Olívia que não estava presente, mas também ficou muito grata por essa oportunidade de a gente trazer o tema do conselho aqui para essa discussão, tá? E, de fato, né, essa série aqui, a série Ampliando Visão, eu creio que o que foi colocado aqui, não é, o objetivo primordial é justamente ampliar a visão, trazer reflexão, trazer informação sobre o real papel do conselho. Tá? Eu quero mais uma vez agradecer a vocês por terem aceito o nosso convite, tá? Para essa conversa bem esclarecedora, para que a população entenda o real papel de vocês e que os outros atores também possam cada vez mais fortalecer essa relação, trabalharem juntos, coordenados, irmanados, num só propósito, não é? Que é a garantia dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. E nós finalizamos por aqui com esse bate-papo maravilhoso aqui no Hoje Pode Podcast. Para você que ficou conosco até agora, muito obrigado. Acessem nosso canal, curta, comentem e compartilhem, porque hoje pode. Conexão da comunidade é o que nós fazemos. Muito, muito obrigado.